Muito bem, retornando aqui, dando continuidade, vamos falar sobre os elementos da música. É, é, o que é que a música tem? Nós estudamos nos slides anteriores sobre o som, né? Vocês viram, nós vimos aqui sobre o som que ele tem duração, né? Que é o tempo que a gente está ouvindo, se ele vai demorar para terminar, se ele vai é, terminar logo, a intensidade, aquela ideia de o som ser forte ou fraco, que vai transmitir a ideia do volume alto ou baixo. Teve a altura, né? Essa altura ela vai indicar se o som é grave ou agudo, mais precisamente se é uma voz grossa ou uma voz fina, no popular. E a gente viu nesse slide anterior sobre o timbre, né? Que é a possibilidade de a gente descobrir qual é a origem do som, de onde é que ele está vindo. Esse som vem de uma voz humana, do canto dos pássaros, por exemplo. E prosseguindo, agora nesse slide, nós vamos ver os elementos da música. Vamos falar propriamente música agora, né? Como é que uma música ela é formada para transmitir aquela sonoridade tão é, agradável aos nossos ouvidos? Então a música, ela basicamente ela é formada por três elementos. São eles a melodia, a harmonia e o ritmo. Então, a melodia, ela vai ser, por exemplo, em se falando de instrumentos, ela é a combinação de sons sucessivos, ou seja, um som tocado após o outro. Um som de cada vez. Exemplo, assobio de uma pessoa. Uma pessoa, ela só vai conseguir fazer um tipo de assobio. Depois, se ela quiser modificar para um assobio com uma intensidade mais forte, aí ela faz isso, mas ela só vai conseguir fazer um tipo de assobio. Nos instrumentos, isso vai funcionar mais ou menos assim, o som sucessivo. Cadê aqui? Vou pegar assim. Som sucessivo vai ser isso, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui o volume, tá bom. Um som, outro som, outro som. Que, dizendo aqui, por exemplo, o som de Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si. É um som tocado após o outro. Isso vai funcionar em todos os instrumentos que você vai tocar, né? Por exemplo, e até na bateria a gente tem essa ideia de um toque após o outro, de uma função. Função, por exemplo, aqui na bateria. Você vai tocar o bombo, tocar aqui, esqueci o nome, aí o nosso baterista vai falar. E aqui um som após o outro. Estou tocando uma coisa de cada vez, tá? Então, é basicamente isso que está indicando na nossa continuidade. A gente está falando de melodia, uma coisa tocada de cada vez. Seguindo, a gente vai falar de harmonia. A harmonia, por sua vez, ela é a combinação simultânea dos sons, ou seja, os sons são tocados ao mesmo tempo. O exemplo é o acorde de violão ou as vozes de um coral, né? Todo mundo cantando junto. Então, isso vai gerar harmonia. Deixa eu pegar aqui de novo o teclado, por exemplo. Teclado. Antes você viu um som após o outro. Ouvi um som após o outro. Agora, essas teclas tocadas juntas, Mi, Sol, Si, elas juntas, elas vão formar o acorde de Mi menor, certo? Então, isso aqui, quando eu tocar, ela formou um acorde, ok? Por exemplo, eu vou tentar simular isso aqui num violão, no meu violão virtual.
violão virtual. Aqui. Vou tentar fazer o acorde, aquele acorde de Mi menor. Vou tocar uma corda de cada vez. Aqui, corda mais grave, Mi, corda mais fina, Mi, aqui, Si, Sol, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Mi grave, Mi agudo, Si agudo, Sol. Mi, que é para fazer o baixo, Si, Mi de novo, Si, Sol. Quando toca tudo junto, vai gerar isso aqui, vai gerar. Coisa linda. Essa é a ideia. Então, continuando. A gente viu aqui a melodia é um som após o outro. A harmonia é o conjunto de sons tocado ao mesmo tempo. E vem o ritmo, né? O ritmo, ele é como se desse vida na harmonia e na melodia. Ele é a combinação dos sons longos, breves e silêncio. Esse silêncio a gente chama de pausa. É executado sucessivamente, ou seja, um após o outro, né? A ideia de sucessivo é ser um após o outro. Então, vamos aqui voltar para o piano. Estou colocando aqui, vou fazer Mi, Sol, Si, isso é sucessivo. Aí, que é a melodia. Mi, Sol, Si. Aí a harmonia, os três juntos. E isso em ritmo, eu vou pegar o Mi aqui também, um Mi grave, e vou fazer isso, ó, isso em ritmo. Vamos ver um louvor aqui. Isso, fiz o meu ritmo, né? Elaborei aqui o meu ritmo, ok? Isso foi para vocês terem noção dos elementos da música. Chega a dar um prazer de ouvir, né? Então, entendido isso, vamos prosseguindo. Se tiver dúvida, volta aí o vídeo, escuta novamente. No violão, isso também fica bonito. Fica bastante bonito no violão aqui. Vamos ver aqui se meu violão tá... Ok, eu tô com o acorde de Mi, então vamos lá. Não tem como eu fazer muito batida, a batida ideal aqui, porque o meu violão, nesse momento, está sendo de forma digital. Aí a gente faz esse ritmo mais calmo, aí essa batida mais calma. Então, vamos ver aqui. Prosseguindo, né? Vimos os elementos básicos da música. E aí tem uma coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Que nós, como músicos na casa do Senhor, precisamos entender que tudo tem que ser para a honra e a glória dele. Como é que esses elementos da música eles vão funcionar em relação ao louvor? Isso é bem interessante. Você pode entender a melodia musical, ela expressa sentimentos e motiva comportamentos. Quando eu faço quando eu faço esse som aqui, quando eu faço isso aqui, a melodia.
Isso é melodia. Você sentiu alguma emoção com isso, né? Então isso é a melodia. Aqui, é, então o louvor, trazendo os elementos da música, ele vai expressar um sentimento e vai motivar um comportamento. Que sentimento que está expressando quando você é, é, traduz uma melodia musical, né? O seu comportamento está motivado para onde, para quem? O outro elemento, que foi a harmonia que nós escutamos, ele é o que valoriza a melodia. Por quê? Porque ele vai fazer com que todos, cada um entenda que tem uma função e uma parte importante no meio do corpo, né? Se formos observar. Então, é, é importante entender que cada voz, instrumento e movimento tem sua função e sua parte. Isso é a harmonia. Quando você volta aqui, que vai fazer, aqui é o Mi, vai se juntar com o Sol e vai se juntar com o Si, formou um belo som aqui de um Mi menor. O que era só um movimento, agora está sendo harmônico. Entenda a mesma ideia. Vamos formar algo belo, certo? E o ritmo, ele, como foi visto lá no slide anterior, aqui, o ritmo, ele vai combinar os sons, ele vai combinar os sons longos, breves, e provocar um silêncio, tudo isso sucessivamente. E como é que isso funciona no louvor na música? O louvor na música, o ritmo é o que dá o movimento à melodia. O ritmo conduz todos a cantarem e tocarem ao mesmo tempo, produzindo uma só música. Que coisa linda. A música que eu usei como exemplo, né? Yahvé se manifestará. Quando você toca num ritmo lento, né? Ele está conduzindo a invocar a presença do Senhor. O movimento que ele produz é um movimento, motiva um comportamento mais calmo, mais sereno, para receber mesmo a presença dele, né? E então, portanto, o louvor é o tempo de comunhão, quando podemos glorificar o Senhor com o nosso sentimento e entoar canções de exaltação em conjunto com a igreja. Então, estudar música por estudar música não tem sentido se não for para louvar o Senhor. Então, achei bem interessante essa observação que o Espírito Santo me trouxe, e para vocês já irem colocando isso em prática também. Vocês já são os adoradores da casa do Pai e estão aprendendo a conduzir a igreja a adorar.